Boa noite, nós vamos iniciar a nossa aula, que trabalha o conteúdo de citoplasma e as suas organelas celulares, tema esse de fundamental importância, para a composição do segundo bimestre, e nesse contexto nós vamos ter a oportunidade de verificar o que é o citoplasma, como ele está constituído nesse caso, tá? Além disso, de verificar também as organelas que estão presentes dentro do citoplasma celular. Tá? Então, nesse caso, nós vamos verificar que nós vamos ter aqui a presença básica de duas células, uma célula animal e uma célula vegetal, onde elas estão com as suas respectivas estruturas identificadas, para que a gente possa entender o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente em relação às organelas celulares. Tá? Então, no primeiro esboço, que é esse que nós vamos estar observando agora, nós vamos ter em azul a célula animal e em verde nós vamos ter a célula vegetal. Então, a característica esverdeada da célula vegetal se dá principalmente pela presença da estrutura que a gente chama de cloroplasto. Então, cloroplasto ele é uma estrutura que nós vamos encontrar somente nas células vegetais, ela é exclusiva desse tipo celular, é ela que vai estar sendo responsável por estar captando a luminosidade solar e, juntamente com a presença de água e gás carbônico, realizar o processo de fotossíntese. Podemos perceber também a presença dentro dessa célula vegetal de uma parede celular, que é uma das membranas que nós vamos encontrar delimitando essa célula, e logo após a parede celular, a presença de uma membrana plasmática. No outro lado, nós vamos ter aqui a presença da célula animal, constituída basicamente só de membrana plasmática, internamente a presença de um citoplasma e todas as suas organelas bem distribuídas para que possa realizar as principais atividades que é correspondente a cada um. Então, quando a gente faz a observação, podemos verificar o que elas vão ter de semelhante. A presença de retículo endoplasmático, tá? Presença de membrana celular, que nesse caso as duas têm de forma semelhante a presença de membrana plasmática, a presença de lisossomos, complexo de Golgi, tá? A presença de mitocôndrias, tanto na célula animal como na célula vegetal, a presença de ribossomos, tá? Presença de vacúolos, tanto nas duas, na célula animal a presença simplesmente do centríolo e dentro da célula vegetal a presença do cloroplasto. Tá? Então, nós vamos ter a maior parte, na verdade, das organelas de forma muito semelhante nas duas, porém, nós vamos estar encontrando algumas estruturas que são específicas de cada tipo celular. Então, da célula vegetal, é exclusiva dela a parede celular e cloroplasto, e da célula animal, a presença de centríolo, que a gente vai estar verificando a funcionalidade básica de cada um. Então, quando a gente se refere ao termo citoplasma, nós temos que entender que isso é um espaço interno dentro da célula. Tá? Então, por ela ter um formato, muitas das vezes esférico, ou um formato colunar, nós vamos estar encontrando a presença de citoplasma dentro dessa célula. E esse citoplasma corresponde ao espaço que nós vamos estar encontrando, principalmente entre a membrana plasmática celular em relação à estrutura que forma o núcleo celular ou membrana nuclear. Então, todo o espaço que tem dentro da célula, entre membrana plasmática e envoltório nuclear ou núcleo, no envoltório nuclear, a gente chama de citoplasma. Porém, precisa entender que esse citoplasma, ele tem a sua estrutura preenchida por uma estrutura de característica gelatinosa, que nós chamamos de haloplasma ou então citossol. Então, quando a gente se refere a essa estrutura de natureza gelatinosa, eu tenho que entender que ela tem uma composição química. Então, ela é constituída basicamente de água,
sais minerais, proteínas e algumas enzimas. Tá? Além disso, também a presença de outras substâncias de natureza inorgânica e de outras de natureza orgânica. Então, quando se refere ao hialoplasma, eu tenho que entender que ela vai estar sendo responsável por preencher o citoplasma, que é o espaço existente entre a membrana plasmática e o núcleo. Né? Preenchendo esse citoplasma, eu tenho esse líquido gelatinoso com essa constituição, né? Garantindo aí uma forma básica a essa célula e principalmente garantindo sustentação básica a todas as organelas presentes dentro dessa célula. Tá? Então, aqui na ilustração, nós vamos estar encontrando, né, a identificação, a seta mostrando o que seria esse citoplasma. Então, é todo o espaço que nós vamos ter da membrana plasmática celular, tá, em relação à membrana que forma a estrutura do núcleo de uma célula. E aí pode surgir o questionamento, tá, mas e aí na célula procariótica? Né? Já que ela não tem núcleo. Beleza, não tem núcleo, porém ela vai ter a presença do citoplasma e preenchendo esse citoplasma nós vamos também encontrar o mesmo líquido com característica gelatinosa chamada de hialoplasma. Tá? Então, ocupando todo o espaço dessa célula procariótica. Nesse exemplo aqui, célula animal, né? O espaço aqui vai ser correspondido entre membrana plasmática em relação à membrana que forma o núcleo celular. Tá? Em seguida, nós vamos ter a presença da primeira estrutura, né, ou primeira organela não membranosa, chamada de ribossomo. Elas são estruturas na forma de grânulos, né, são muitos ribossomos que nós podemos encontrar dentro de uma célula, tanto na parte nuclear, como livre no citoplasma ou aderido sobre a superfície de determinadas organelas dentro desse citoplasma. Tá? Então, quando a gente se refere ao ribossomo, eu tenho como principal função básica dessa organela a produção de proteínas. Então, ela vai estar realizando intensa síntese de proteínas. Né? Nesse caso aqui, essa proteína ela é utilizada como base, né, para a regulação e o funcionamento de forma perfeita dessa célula. Então, ela precisa ter uma fonte de produção e a estrutura responsável por isso chama-se ribossomo. Tá? Então, nós vamos encontrar ribossomos tanto nas células procarióticas, como exemplo as bactérias, quanto nas células eucarióticas, que nesse caso eu vou ter células animais. Tá? Então, essa é a funcionalidade básica do ribossomo. Aqui na ilustração, podemos estar encontrando, identificando, na verdade, a presença básica desse ribossomo. Né? Percebam que, aderido ao retículo endoplasmático, a gente tem milhares e milhares de partículas de ribossomo, né? Sendo que essas partículas serão responsáveis por estar realizando a síntese de proteína, seja ela dentro do núcleo, livre no citoplasma ou então aderida sobre a superfície do retículo endoplasmático. Tá? E, nesse caso, né, nós vamos ter aqui em seguida os centríolos, que também são estruturas importantes dentro da estrutura celular, devido ao processo importante que essa célula sofre, que é chamado de divisão celular. Então, quando eu me refiro ao termo de divisão celular, eu estou me referindo àquilo que a gente conhece, né, como mitose e meiose, né, principalmente dentro desse processo mitótico, onde a célula necessita, ou seja, multiplicar o número celular, né, mantendo um padrão de informação genética, né, nas células que surgirão. Então, os centríolos, eles são as organelas responsáveis na participação direta da divisão celular. É só essa a função? Não. Temos que entender que os centríolos também são importantes dentro da estruturação ou formação de algumas estruturas básicas que vão permitir a locomoção de determinados seres vivos. Que estruturas são essas? Nesse caso, se referindo principalmente à presença de cílios, né, em alguns protozoários, e a presença de flagelos, né, que nesse caso aqui vão estar sendo responsáveis pelo processo de locomoção dessa estrutura celular no ambiente onde se encontra. Tá? Quando a gente se refere a exemplos básicos dentro da espécie humana, por exemplo, né, as células que apresentam flagelos são conhecidas como células espermáticas, né, ou
conhecido popularmente como espermatozoide. Então, tem um longo flagelo que tem movimento pendular, fazendo com que a estrutura celular desse espermatozoide ela possa se locomover em direção, né, à estrutura do óvulo. Enquanto que os cílios, por exemplo, em alguns protozoários de vida livre, como o paramécio, tem essa funcionalidade básica também de locomoção. Tá? Então, nesse caso, o centríolo ele é importante, né, devido a essa funcionalidade básica que é o processo de divisão celular dentro dessas células e a formação de cílios e flagelos para o processo de locomoção. Tá? Uma característica importante desses centríolos é que eles sempre vão estar organizados através de túbulos, né, ou microtúbulos, digamos assim, de natureza proteica, organizados aos pares. E aí, dentro da célula animal, nós podemos encontrar, geralmente, ou seja, 2 pares de centríolos, que muitas das vezes são encontrados principalmente na parte polar da célula, né? A gente usa esse termo para fazer uma identificação dentro da estrutura celular, e quando inicia o processo de divisão celular, há uma movimentação desse par de centríolo da região do polo da célula em direção à região da placa equatorial ou zona equatorial celular. E a partir de então, elas terão a importância de gerar o que a gente chama de fuso mitótico e garantir com que aconteça, né, uma separação de forma adequada do material genético contido nessa célula para fornecer para as futuras. Tá? Aqui a gente tem uma ampliação básica, né, desse centríolo. Percebam que eles estão organizados, né, em pares, ou posso dizer em trios, né, de filamentos proteicos muito bem organizados, que no momento adequado participarão das 2 funções que foram citadas logo acima. Tá? Outra estrutura ou organelo importante chama-se retículo endoplasmático. Então, quando a gente se refere ao retículo endoplasmático, a gente tem que compreender que a funcionalidade básica, né, dessa organela é justamente garantir uma conexão, né, entre as outras estruturas para fazer com que ela distribua de forma adequada todos os produtos que são oriundos, né, dessa passagem pela membrana plasmática. A partir do momento em que ela recebe, ela vai ter essa responsabilidade de estar, né, distribuindo de forma adequada grande quantidade de substâncias por toda a célula para que cada organela possa estar executando a sua função. Então, o retículo endoplasmático ele pode ser encontrado nas células eucariotas, né, atuando nesse processo de transporte de substâncias por todo o citoplasma. Uma característica importante dessa organela é que ela pode sofrer uma divisão, né, ou uma classificação, né, em retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático não granuloso, conhecido antigamente como retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Tá? Então, quando a gente faz a análise da estrutura como um todo, a gente consegue perceber que elas vão ter muitas funcionalidades idênticas. Porém, há uma possibilidade de distinção entre as duas, né? Por isso que se gerou o conceito ou o termo granuloso e não granuloso, né? Então, para que a gente possa entender, né, na ilustração nós vamos verificar a presença do retículo endoplasmático como um todo. Percebam que eles estão, né, ao redor do núcleo celular, e nessa divisão há a possibilidade da gente observar na imagem uma diferença de tonalidade, né, entre as duas estruturas, para que a gente possa definir o que é granuloso do que é não granuloso. Tá? Então, a primeira parte, que tem uma coloração mais escura, mais avermelhada, né, aderida à sua superfície, a gente tem aqui milhares e milhares de grânulos aderidos a essa superfície. Então, esses grânulos a gente chama de ribossomo. Então, eu vou verificar que o ribossomo ele vai ser encontrado não só dentro do núcleo, realizando síntese de proteína, ele vai ser encontrado na superfície do retículo endoplasmático e também livre no citoplasma, mas sempre realizando a mesma funcionalidade, que é, no caso, a síntese proteica. Tá? Então,
Aqui a gente consegue definir direitinho, né, ou seja, observar a diferença básica. Percebam que o retículo endoplasmático granuloso ele é chamado assim devido a milhares de ribossomos aderidos à sua superfície. Então, significa dizer que esse retículo vai realizar síntese de proteína, enquanto que o retículo endoplasmático não granuloso, que está em laranja ou amarelo, né, ela não tem a presença do ribossomo. Então, significa dizer que essa parte do retículo não tem a funcionalidade de síntese proteica. Então, é isso que permite a gente diferenciar, né, esses dois retículos. Tá? Mas lembrem, sempre participando não só da distribuição dessas substâncias por toda a célula, mas também em outras funcionalidades básicas. E o que diferencia uma da outra é que uma tem a presença do ribossomo realizando síntese proteica e a outra não tem a presença do ribossomo, portanto não realiza, né, síntese de proteínas. Tá? A próxima organela chama-se complexo de Golgi ou complexo golgiense, né? Isso em homenagem à pessoa que conseguiu identificar a estrutura, que foi Camilo Golgi, né? Então, nesse caso, né, através de seus estudos aí em microscopia, conseguiu identificar essa estrutura. E observando, ou seja, ao longo dos estudos, percebeu que ela era formada por sáculos achatados, né, muito bem organizados, muito bem empilhados, e geralmente localizados próximo ao núcleo, né, de células eucariotas. E aí ela foi identificada como estrutura responsável por gerar o processo de secreção, né, celular. Então, quando a gente se refere ao termo secreção, né, vem lá de secretar, de eliminar, distribuir, digamos assim. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela recebe, ela vai transformar e, além disso, vai liberar substâncias no interior de vesículas que vão estar atuando não só dentro, né, dessa célula, mas também fora dessa célula. Então, o complexo de Golgi, a gente costuma verificar que ele é chamado ou pode ser denominado como grande armazém de transformação. Então, ele vai ser responsável em receber, né, grande parte de substâncias que estão presentes nesse citoplasma. Ele faz o processo de transformação dessas substâncias, né, e, além disso, acaba liberando essas substâncias no interior de vesículas, né, que atuarão, né, ou seja, dentro e fora dessa célula. O complexo de Golgi também ele é importante porque ele é o responsável por estar gerando uma estrutura em relação ao espermatozoide, né, que a gente chama de acrossoma. Né? Esse acrossoma ele é uma estrutura importante, né, dentro do espermatozoide, formando uma vesícula que contém substância de natureza, digamos assim, de fundamental importância, porque ela age no processo de dissolução, né, ou perfuração da membrana do óvulo, permitindo com que, né, o núcleo espermático possa ser lançado para a parte interna, né, desse óvulo durante o processo de fecundação. Né? Além disso, nós vamos verificar que existem outras funcionalidades importantes, mas temos que entender que complexo golgiense ele ou seja, fundamental dentro de uma célula devido a esse processo de estar recebendo, transformando, empacotando e, além disso, né, fazendo com que isso possa ser secretado, né, para outras partes da célula. E aí, na imagem a seguir, nós vamos verificar aqui a identificação, onde ela vai ser encontrada. Então, na esquerda, nós vamos ter uma imagem de como que é a organização básica do complexo de Golgi, e do lado direito, dentro de uma célula, nós vamos verificar, ou seja, a localização básica, né, desse complexo golgiense ou dessa organela. Perceba que ela está localizada logo após a presença do retículo endoplasmático. Então, comentamos ainda agora há pouco que o retículo ele tem essa funcionalidade, né, de garantir a distribuição das substâncias para as organelas de forma adequada. Então, nesse caso, o complexo de Golgi receberá, né, essas substâncias oriundas do retículo endoplasmático, armazena, transforma e, além disso, secreta essas substâncias. Então, se você observar aqui na imagem da direita, você tem a presença, ou seja, de pequenas vesículas que estão sendo utilizadas para fazer a distribuição
né, dentro da célula e fora da célula. Que aí nós vamos verificar posteriormente, né, falar sobre o processo do que a gente chama de endocitose e exocitose, né, de substâncias de dentro da célula para fora da célula e de fora da célula para dentro dessa célula. Então, quero que vocês gravem essa informação sobre o complexo Golgiense, né, para fins de estudo futuramente. Tá? As estruturas que são formadas, né, pelo complexo Golgiense são chamadas de lisossomo. Então, essas organelas, elas surgem a partir do complexo Golgiense. E ela vai ter uma função muito importante, que é o processo de digestão intracelular. Tá? Então, dentro, né, dessa estrutura que a gente classifica como lisossomo, nós vamos estar encontrando uma grande quantidade de enzimas digestivas, né, as quais participarão, ou seja, diretamente do processo de digestão intracelular. Então, tudo aquilo que é necessário, né, realizar uma transformação, uma digestão, uma modificação, quem será responsável por essa funcionalidade chama-se lisossomo. Né? Aqui vale levar em consideração a questão de não gerar, digamos assim, confusão em relação ao conceito daquilo que a gente verificou como ribossomo. Então, ribossomo realiza a síntese de proteína, enquanto que o lisossomo participa diretamente da digestão intracelular. Tá? Então, aqui eu tenho a presença dos lisossomos, tá? Com a presença de suas enzimas digestivas, e na imagem aqui nós vamos estar encontrando, ou seja, a presença de lisossomos dentro do citoplasma, né, atuando da melhor maneira possível para que haja essa digestão intracelular e garantir com que produtos que sobrem, ou seja, desse processo de digestão, possam ser lançados para fora da célula através da membrana plasmática, que foi que eu me referi a respeito do processo de exocitose. Tá? Então, nós vamos ter aqui a localização básica dela em relação ao citoplasma, né, levando em consideração a sua funcionalidade. Tá? Em seguida, nós vamos ter a presença de outra organela importante, nesse caso aqui ela já é uma organela membranosa, né, que a gente chama de mitocôndria. Então, as mitocôndrias, elas são organelas importantes dentro das células animais, né, que nesse caso vão ser responsáveis por gerar, ou seja, a produção de energia dentro de uma célula. Então, todo nutriente que a gente recebe da alimentação pela corrente sanguínea até entrar na célula, né, ou seja, isso vai fazer com que, ao chegar à célula, essa estrutura ela possa estar utilizando isso como base para a produção, né, de energia. Essa produção de energia ela é conhecida como respiração celular. Tá? Então, quando a gente se refere ao processo de respiração celular, eu tenho que entender que ocorrerá, ou seja, um processo de liberação de energia dentro dessas células para que ela possa garantir o metabolismo celular. Isso na célula animal. Quando a gente se refere, nesse caso, em relação às células vegetais, vai estar realizando a mesma funcionalidade. Tá? Então, para que a gente possa identificar o que é a mitocôndria, geralmente ela tem um formato muito similar à anatomia de um feijão. E na parte interna nós vamos estar encontrando a presença de estruturas membranosas, tá? Que é o local onde acontece todo esse processo de respiração celular, onde os nutrientes, em associação com o oxigênio, ocorrerá a produção de energia. E essa energia ela vai ser liberada para que a célula possa gerar o seu metabolismo celular. Tá? Em algumas células da estrutura humana, né, a gente vai estar encontrando um número maior de mitocôndrias ou um número menor de mitocôndrias. Então, se surgiu uma pergunta ou pedir uma exemplificação básica de células que têm grande quantidade de mitocôndria, nós podemos citar aqui como exemplo, tá, o tecido muscular, né, no qual ele vai, ou seja, necessitar de bastante energia para que a fibra ela possa estar realizando seu processo de contração. Né? E além disso, e de outros exemplos básicos, como células cerebrais, né, ou seja, os neurônios, têm a presença de grande quantidade, né, de mitocôndria para poder gerar essa energia, né, que é essencial ao metabolismo celular. Tá? Então, nós vamos ter aqui o formato que ela apresenta e dentro da célula
ela pode ser encontrada, né, ou seja, livre dentro desse citoplasma, sempre realizando esse processo de produção de energia pelo fenômeno de respiração celular. Então, aqui a gente vai estar identificando cada uma delas, né, realizando essa funcionalidade, seja ela dentro da célula animal ou da célula vegetal. Tá? Cloroplasto. Então, isso aqui é uma organela que é específica das células vegetais. Tá? Eu vou encontrar elas principalmente nas células vegetais. E o cloroplasto, né, assim como as mitocôndrias, elas participam desse processo de produção de energia. Tá? Então, presente nas células vegetais, a gente vai verificar que ela vai estar associada principalmente ao processo de produção de fotossíntese, né? Onde nesse processo de fotossíntese a luminosidade ela é, ou seja, captada por essa estrutura, né, para que haja uma transformação básica, né, do gás carbônico que é capturado por essa célula vegetal, tá? Nesse caso, transformando isso, né, juntamente com a água, principalmente na produção de carboidrato, tá? Que no caso vai ser a glicose, e uma produção de uma taxa de oxigênio. Então, dentro do processo de fotossíntese que as células vegetais desenvolvem, isso só ocorre graças à presença desse cloroplasto, né? Estrutura essa, né, que tem essa funcionalidade. Além disso, tem a coloração esverdeada pela presença da clorofila. Então, essa clorofila absorve luminosidade solar, associa, né, ou seja, a presença da água e do gás carbônico, né, gerando uma reação fotoquímica, produzindo grande quantidade de glicose e uma porcentagem em oxigênio. Lembrando que quando se refere ao processo de fotossíntese, ela vai ter duas fases. A fase clara, que no caso acontece, né, durante todo o dia, devido à questão da luminosidade solar, e durante a noite, nós vamos ter aí uma fase de fase escura ou quimiossíntese. Então, o que vai acontecer durante a noite? Durante a noite, toda a glicose que foi produzida pelo dia, ela vai ser utilizada como combustível para garantir, ou seja, o processo de fotossíntese desses vegetais, fazendo com que ele continue produzindo, né, grande quantidade de glicose e uma parte em oxigênio e garantir o processo fotossintético. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar que dentro dessa célula vegetal nós vamos estar encontrando não só o cloroplasto com essa funcionalidade básica de fotossíntese, tá? Nesse caso aqui vamos estar encontrando a presença de mitocôndrias, né? Complexo de Golgi, né? Retículo endoplasmático, tá? Presença de um vacúolo, né? Entre outras estruturas importantes. Então, nesse caso, somente em células vegetais com grande quantidade dessa estrutura chamada cloroplasto. Tá? Quando a gente se refere ao vacúolo, né, essas são estruturas típicas das células vegetais. Então, é uma estrutura que tem como, ou seja, a importância gerar, ou seja, um maior volume da parte celular. Ela tem como finalidade a questão de armazenamento de água. Além disso, pode estar armazenando outras substâncias, né, como, por exemplo, pigmentos, que vão estar gerando a coloração básica também de alguns vegetais, e a presença de sais minerais. Então, esses vacúolos eles são responsáveis por estar garantindo, né, ou seja, a questão do controle da quantidade de água dentro de uma célula. Né? Então, participam, digamos assim, diretamente do processo de osmose. Tá? Então, mais uma vez, a imagem mostrando a ilustração dos vacúolos, tá? Ou seja, uma estrutura que é bastante ampla dentro desse citoplasma, né? Realizando aí basicamente, né? Ou seja, esse acúmulo de água, fazendo com que essa célula ela possa ficar hidratada, né? E realizar a função que é importante, né? De gerar, ou seja, fornecer essa água no momento em que é adequado. Tá? Por último, nós vamos estar falando sobre parede celular. Então, a parede celular, ela nesse caso, a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado, né? Ou seja, numa outra videoaula, né? Porque ela, juntamente com a membrana plasmática, vão ser utilizadas como referência,
né, de formação, né, e proteção da célula como um todo, seja ela na animal, seja ela na vegetal, ou em células bacterianas. Então, nesse caso aqui, em específico, a parede celular, ela é uma estrutura que é típica dos vegetais, tá? Posso encontrar também em relação às células procarióticas, que são as bactérias, em alguns fungos, né? E tem como principal função a proteção, ou seja, extra a membrana plasmática. Então, quando a gente faz a observação de uma célula vegetal, uma célula bacteriana ou então a presença de fungos, eu vou ter como primeira estrutura, né, ou seja, externa para a parte interna, a parede celular. Tá? Então, devido à sua constituição química, que dependendo, ou seja, do tipo, né, de parede celular, essa composição química ela muda, né? Ou seja, a quantidade de carboidratos ela pode estar variando. Então, nesse caso da parede celular, ela vai estar gerando, ou seja, uma proteção muito maior em relação às células de natureza bacteriana, vegetal e, além disso, células fúngicas. Então, é uma estrutura a mais de proteção. Após a parede celular, nós vamos estar encontrando, né, a membrana plasmática, né, as quais serão responsáveis por delimitar, no caso aqui, a estrutura, né, de cada uma das células, né, e garantir, nesse caso aqui, a passagem, a movimentação de substâncias entre os meios internos da célula e o meio externo dessa célula. Tá? Então, a parede celular ela tem, né, como principal função essa proteção. E aqui uma comparação básica, né, ou seja, uma ilustração entre as células vegetais e a célula bacteriana. Tá? Então, só para a gente diferenciar um pouquinho em questão de anatomia, percebam que a célula vegetal ela tem a presença de um núcleo muito bem formado, muito bem delimitado, e além disso uma quantidade de organelas muito grande. Quando comparado com uma célula procariótica, a gente vai ter simplesmente a presença de uma parede celular, uma membrana plasmática, a presença de um citoplasma, grande quantidade de ribossomos e a presença de um material genético, né, nesse caso aqui DNA e RNA, espalhados dentro desse citoplasma. Quando comparado com a célula eucariota, nós vamos verificar que ela tem a presença da parede, membrana plasmática, citoplasma e a presença de um núcleo muito bem formado por uma membrana, e esse material genético ele vai estar condensado ou muito bem organizado dentro desse núcleo celular. E aí o número de organelas que encontramos nas células eucarióticas é muito maior, né, em relação às células procarióticas, que têm poucas organelas, né, na sua constituição. Então, quando a gente analisa e verifica, por exemplo, a questão de organização, né, ou seja, a bactéria ela sempre vai ter uma organização, né, mais simples, devido à questão da falta de muitas organelas e da ausência de um núcleo bem formado para poder guardar esse material genético. Enquanto que a célula vegetal ela vai apresentar, nesse caso aqui, né, um núcleo bem delimitado, concentrando esse DNA, né, e ter uma organização de natureza mais complexa. Tá? Então, na nossa aula de hoje, seria isso basicamente, né, ou seja, citoplasma e as suas organelas. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos estar depois abrindo a possibilidade de encontrar alguns questionamentos relacionados a cada uma delas. Peço a vocês que façam a leitura do conteúdo de vocês contido no livro, né, pegando como base a explicação para que vocês possam ter êxito no entendimento e, posteriormente, né, na execução das atividades que serão propostas e que estarão disponíveis, né, lá no portal do Proesc, né, nessa semana. Tá? Por hoje é só. Aguardem a próxima aula. Né, de acordo com o conteúdo do livro, nós vamos estar enviando para vocês, tá, a presença dessas atividades, né, e fazer com que você possa ter o melhor entendimento. Meu Deus.